vamos começar com uma pergunta aqui. Essa pergunta veio do Dalbert Gonçalves, da Tribuna Popular Online. Vou ler ao pé da letra a pergunta dele. Eleição após eleição, os políticos brasileiros utilizam o óbvio dos eleitores formado pelo tripé: educação, segurança e saúde. Porém, ano após ano, não existe um município ideal, tanto pregado nas campanhas. Por qual motivo as pessoas devem acreditar que você resolverá os problemas de educação, segurança e saúde do mundo? Realmente a classe política... Só para complementar, vem também a pergunta aqui também da Dilmar Aparecida. Ela também vem nesse sentido aqui. Se você se sente preparado o suficiente para enfrentar os problemas da cidade, total abandonada da cidade. Se eu não me sentisse, eu não estaria aqui. Com certeza não estaria aqui. Mas respondendo à pergunta, a classe política, depois de tanta coisa, tanta roubalheira, tanta corrupção, ela mesma se degradou. Por isso, essa classe hoje, ela é desacreditada. Por que eu acho que eu tenho condições? Porque eu conheço, e conheço de forma objetiva, de forma profunda, todos esses problemas, seja na educação, seja na saúde, seja na habitação, seja na segurança. Nós sabemos. Agora, se você quer realmente fazer um trabalho decente, tem dinheiro. A primeira coisa que a gente pergunta: tem dinheiro para fazer? Tem. Tem dinheiro para fazer. Se tem dinheiro para fazer, o que precisa? Precisa primeiro desburocratizar. O problema da administração pública é que ela é burocrática demais. Então nós temos que desburocratizar. Fazendo isso, você começa a fazer a máquina andar. Agora não adianta. Se tiver ladrão lá dentro, não faz, porque o dinheiro some. O dinheiro é desviado para um lado, para o outro. O grande problema é isso. O camarada faz uma obra que era para custar 5, ela custa 15, ela custa 10. E o dinheiro vai embora, vai para o ralo. E aí, você poderia fazer 3 vezes mais, você não faz. O que precisa é ter honestidade, seriedade e simplicidade. Porque às vezes as pessoas precisam ser mais simples, precisam enxergar de forma mais simples as coisas. Os problemas, eles existem e eles podem ser resolvidos de forma simples. Ele não precisa, sabe, porque infelizmente na administração pública cria-se dificuldade para poder vender facilidade. Então, se você tem seriedade, se você tem honestidade, eu vou te falar, você vai fazer muito. Seja o candidato que ganhar, se ele trabalhar com seriedade, com honestidade, nós vamos fazer muito pela cidade de Limeira. Algumas perguntas estão sendo feitas, possivelmente não vai dar para responder todas. As que não forem aqui lidas, nós passaremos ao candidato para que responda, encaminhe a resposta depois. A outra pergunta vai também contemplar uma pergunta do Dalbert Gonçalves aqui, que se refere às empresas e ao distrito industrial. A pergunta, sintetizando, é a seguinte: você mesmo disse que Limeira só tem um distrito, mas passou pela Câmara diversos projetos de desmembramentos e outras coisas mais. Inclusive tem um lá que prego aqui que vai ficar 10 bilhões só para fazer alça de acesso. Mais ou menos isso aí. Você vai honrar esses compromissos e os empresários que aqui já existem, como eu fico? Realmente essa é uma boa pergunta. Aliás, a Câmara Municipal, essa é uma pergunta que nós tínhamos que fazer para os que estão na Câmara Municipal, né? Por que passou? Tanto é claro que a maioria era do governo, né, do governo municipal, quando passou. Então a maioria dos vereadores fazia parte do pacote do Silvio Pérez. Por isso passava, né? Aliás, nós temos candidatos a vereadores, a candidatos a prefeito, vereadores que esteve lá e aprovou esses desmembramentos. Aliás, desmembramento
que eu fico, às vezes eu me sinto revoltado. Por quê? Porque às vezes desapropriavam por R$4 o metro, R$3 o metro, vendia por 20. E aí? E esse dinheiro? Eu não acho justo. Aliás, agora é o famoso mico. Esse é o famoso mico. Aí o que nós vamos fazer agora com o camarada que comprou um pedaço de terra lá, que quer fazer empresa, que precisa do acesso, e o acesso? A prefeitura vai dar? A prefeitura vai arcar com o compromisso de gastar 10 milhões lá para fazer o acesso? Talvez ele pagou 15 na terra, vai gastar 10 para fazer o acesso. Só que não é a prefeitura que vai pagar. É o povo de Limeira que vai pagar. E aí tem que ser analisado. Tem que realmente analisar caso a caso de cada local que foi desmembrado, para ver a possibilidade e a forma de se trabalhar em cada local. Tem que se ver as empresas que lá estão e se pode ser desenvolvido de outra forma. Agora, tem muita coisa que não dá para mudar mais. Aí nós vamos ter que engolir. É que nem engolir porco e espinho, né? Vai ter que descer rasgando. E nós vamos ter que, os compromissos que foram firmados com essas empresas, nós vamos ter que pensar, reavaliar e ver o que nós devemos fazer. Mas isso vai ter que ser estudado caso a caso, para a gente ver de que forma que nós vamos trabalhar e fazer aí, ou de que forma que nós vamos engolir essa batata quente que deixaram na mão do próximo prefeito. O próximo prefeito vai ter que decidir e ver o que vai fazer. Em alguns casos, eu acho que tem que sentar e falar: olha, você, meu amigo, está na água. Alguns empresários, infelizmente, não vai dar para fazer acesso em lugar que você não tem como fazer, né? Você não vai gastar 10 milhões para fazer um acesso, sendo que você pode fazer um distrito industrial novo, né, bem feito, realmente com toda a infraestrutura, em vez de você gastar para fazer. Infelizmente, alguém vai perder. E aí você vai ter que tentar trazer esse empresário de uma outra forma, para uma outra região, começar tudo de novo, para você também não perder ele, para que ele não vá embora para outra cidade. Então tem que ser negociado caso a caso. Senhor presidente, o senhor me permite uma intervenção necessária com relação à pergunta? O sentido da pergunta é focando o que vai ser feito para os comerciantes e empresários já estabelecidos na cidade. Ou seja, quando vem novas empresas, sempre oferecem ou é isenção de imposto, ou é isenção na taxa da água, ou é qualquer outro benefício. E os empresários e comerciantes estabelecidos não são lembrados. Ano após ano, eleição após eleição, prefeito após prefeito, os comerciantes e empresários locais são simplesmente deixados de lado. Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria qual é o plano do senhor para os comerciantes já estabelecidos e já na cidade. Agradeço, senhor. Só existia necessidade fiel dessa complementação em função dos outros candidatos. Como eu estou formando uma suíte, a pergunta tem que ser direcionada nesse sentido. Agradeço, senhor presidente. Só uma questão de ordem, então. Eu vou ler a pergunta da forma que foi redigida. Já está, justamente isso. Já está entendido. Obrigado, amigo. Realmente, você tem total razão. Os empresários comerciantes são esquecidos. Eu tenho conversado com pessoas que ficam revoltadas, falam: meu, por que dão isenção lá para o camarada que está vindo, dão isso, dão aquilo, dão aquilo? E nós? Nós temos que criar um projeto de benefícios para esses empresários comerciantes. Tem que ser feito, até para que ele possa desenvolver. Nós temos que fazer um projeto também de benefícios para esses empresários e comerciantes que já estão na cidade. Quando eu disse desse distrito industrial grande, para 200, 300 empresas, eu quero direcionar esse distrito para essas empresas, dando também a eles isenção e dando para eles todos os benefícios, como se fossem empresas que estivessem chegando à cidade. Porque com isso ele vai poder desenvolver. Ele está às vezes aqui 10, 20, 30 anos na cidade
e não conseguiu desenvolver, porque também não tem os benefícios. Então nós vamos criar essa forma para que ele vá para esse distrito, ou para uma área, na verdade eu quero criar um distrito, porque lá eu quero dar toda a infraestrutura de restaurante, de linha de ônibus, enfim, toda uma infraestrutura para esse direcionado, a esses empresários que aqui estão, que às vezes poderia estar empregando o dobro ou o triplo de pessoas e não tem oportunidade. Eu vou olhar para essas empresas. Isso é compromisso nosso, de olhar para as empresas. Não adianta só trazer empresa nova, chegar para eles e dar tudo e mais um pouco, e esquecer de também trabalhar para esses que aqui já estão desenvolvendo a nossa cidade há décadas. Então nós vamos olhar para esses com carinho que eles merecem, tanto o industrial quanto o comércio. O comércio também precisa ser olhado com carinho. Mas se a gente desenvolver a indústria, nós desenvolvemos o comércio, nós desenvolvemos a cidade, porque se tem mais dinheiro, se tem mais renda, tem mais venda, e todo mundo ganha com isso. Nós temos que olhar com essa visão, a visão de também beneficiar aqueles que aqui estão há muitos anos, e nós vamos olhar. Obrigado, senhor presidente. A próxima pergunta é sobre trânsito, vem do companheiro Davi Coletti, do Sindicato dos Motoristas. O senhor sempre fala em acabar com a fábrica de multas e os radares na cidade. Como explorar então esse problema do grande número de motoristas e motociclistas que a todo momento fazem barbeiragem no trânsito? Educando. A primeira coisa que a gente precisa ter é educação no trânsito. Aliás, fatura mais de 5 milhões por ano de multa em Limeira. Você tem visto aí algum trabalho, algum desenvolvimento na educação do trânsito? Você tem visto campanhas, mas campanhas bem feitas, campanhas que realmente vai melhorar, que vai começar a educar o motorista? Não tem. O dinheiro das multas eu não sei para onde vai. Não me pergunta porque ainda não me falaram. Mas para a educação do trânsito é que não vai. Isso eu tenho certeza absoluta. Então nós precisamos. O trânsito de Limeira é difícil e vai piorar. Eu quero dizer aqui para vocês que não adianta a gente aqui querer contar história para vocês, que é mentira. Limeira coloca, todos os dias são emplacados por dia mais de 70 veículos. Espera aí, onde nós vamos parar? 70 veículos por dia. E como disse um amigo meu, as ruas são inelásticas, não tem como mudar. Não adianta querer diminuir calçada, essas coisas não adianta. Isso é história para boi dormir. Não adianta, nós vamos fazer o quê? Primeiro, o trânsito, para começar a melhorar o trânsito. Então vamos começar aqui para dar uma melhoradinha. Não vai pensar que vai resolver o problema da noite por dia, que não vai. Então, para começar a melhorar o trânsito, nós temos que fazer 3 novos viadutos na cidade. Nós temos que fazer o viaduto do Barroca Funda. Esse viaduto já era para sair, não era para sair do Agostinho Prado. Fizeram, acho que por causa do pessoal lá, que tem muito condomínio ali para cima, na Guilherme Diber. O Juarez não gosta que eu falo, ele tem lá coisa para aquele lado, ele fala, mas eu falei, mas é a verdade. Ali está saindo um monte de condomínio, né, loteamento, e aí fizeram o viaduto do Agostinho Prado. É errado, tinha que ter feito primeiro da Barroca Funda. Não fizeram. Inclusive perdemos uma verba de 6 milhões do governo federal. Por quê? Porque não tinha projeto para fazer. E perdemos 6 milhões de reais para começar o viaduto da Barroca Funda. Nós temos que fazer um viaduto no SECAP, ali, para dar uma outra vazão. E nós temos que fazer um terceiro viaduto aqui no Boa Vista, para começar a dar vazão a esse trânsito, que é muito pesado. Só que só isso não adianta. O nosso trabalho, e infelizmente nós não temos engenheiro de trânsito, né? Tem engenheiro, pelo menos que eu conheço aqui. Eu estive conversando com o Pascoal, ele tem 70 anos, ele falou, eu tenho 73 anos, não tem engenheiro de trânsito nessa cidade. Eu sou engenheiro de trânsito e eu sei quem são os engenheiros. Então nós começamos a conversar sobre isso nesse domingo, e ele estava contando sobre toda a história da cidade. É muito bom a gente conversar com quem conhece. E não tem. Nós precisamos fazer o quê? Não adianta que você tem que começar a descentralizar. Pegar
aonde realmente tem vias que estão com comércio forte, como a Pedrerias e outras, né, Fabrício Pampré e outras regiões que tem, né, lá no Nossa Senhora das Dores, aonde tem comércio forte, e começar a fortalecer o comércio dos bairros, mas dar infraestrutura, levar toda a infraestrutura bancária e outras infraestruturas. Para quê? Para que você não traga tanta gente para o centro da cidade. O cara não tem que vir aqui fazer depósito de banco no centro da cidade, vir comprar outras coisas e ter condições de vir menos no centro. Porque se você não fizer isso, não adianta. O número de veículos que nós colocamos nas ruas, não adianta. Nós temos que fazer diferente. Então nós temos que descentralizar. São Paulo, a capital, está tentando fazer isso. Também criar cidades dentro da cidade. Por quê? Porque se não fizer isso, nós vamos ter um trânsito cada vez mais caótico. Por quê? Porque nós já falamos aqui atrás. Se nós não tivermos o transporte coletivo de qualidade, ninguém deixa o carro em casa para vir na cidade de ônibus. Você conhece alguém que faz isso? Eu não conheço ninguém. Se você tem um carro, ele acaba dando um jeito, pega o carro e vem de carro, né? Então nós temos que começar a criar alternativas. Temos que pensar nisso, mas nós temos que ter gente qualificada para fazer o trânsito funcionar e melhorar o trânsito. E nós vamos investir nessas pessoas qualificadas. E aí nós vamos começar a melhorar o trânsito de Limeira. A próxima é sobre moradia, vem do Carlos Ancien, da Dicas do Pescador. Assunto: escritura SECAP. Em 1980 foi entregue as casas. Até hoje os moradores não têm escritura. Se eleito, o que o senhor pretende fazer? Regularizar. É simples. Não tem que ficar aí passando o tempo e deixando. Tem problema que você tem que chegar lá e falar assim: põe na mesa aqui. Aonde está o problema, vamos resolver. Se você pegar e jogar dentro da gaveta, vai ficar lá, não vai resolver. O problema se resolve, não é só SECAP não, viu? Tem outros lugares aí que precisa de regularizar também. Nós precisamos ver a questão aí desses condomínios clandestinos de chácara. Você tem que botar na mesa e resolver. Não adianta você ficar, tapando o sol com a peneira. O problema é o seguinte: você vem, joga na mesa e resolve. Ou para um lado ou para o outro. Resolva. Toma uma decisão. Por isso que a nossa campanha chama-se decisão e trabalho. Então você pega o trabalho e fala aqui: vamos sentar aqui. Quem é que pode ajudar a resolver isso aqui? Vamos resolver. Vai dar para regularizar? Dá. Então vem aqui, vamos regularizar. Chama todo mundo, faz aquele rebulo, vai ter confusão, você resolve. O problema existe e tem que ser resolvido. Tem que pôr na mesa e resolver. E nós vamos regularizar. E é assim que vai ser. A pergunta vem do Cícero Costa, que é do Sindicato da Alimentação, sobre o nosso aeroporto. O senhor pretende fazer o aeroporto, porque até agora só ficaram lá jogando terra de lá para cá, de cá para lá. Faz 10 anos que nós estamos escutando falar desse aeroporto. Eu acabei de falar para vocês, tive essa semana com um empresário, falou assim: olha, eu tenho investidor para o aeroporto, se precisar investir 200, 300 milhões de dólares. Meu amigo, você já imaginou se nós realmente fizermos um aeroporto, mas bem feito, não uma coisa mais ou menos, fazer um aeroporto de qualidade, de cargas, sabe, com toda a infraestrutura necessária. Você já imaginou o que se desenvolve em Limeira? O que tem de empresa que precisa escoar a sua produção e não tem como? E o que a gente faria? O quanto nós, limeirenses, ganharíamos com esse desenvolvimento? Então precisa parar. Esse mesmo empresário, ele teve há tempo atrás, ainda quando o Silvio Félix era prefeito, ele ficou 2 horas esperando, ele nem atendido foi. Ele não foi atendido. Não é que ele não ouviu e não interessou, não. Ele não foi atendido. E ele tem os investidores na mão. Ele não foi atendido. Então isso, falta, sabe, essa sensibilidade.
para desenvolver a cidade. Às vezes você não tem nem que pôr dinheiro do município. Eles estão loucos para pôr dinheiro e quem ganha é o município. Às vezes você fala assim, mas o município está doando. Às vezes você doa uma coisa e ganha 200 coisas, né? Você dá uma e ganha 200 para o município. O que é mais importante? É você doar uma área boa para fazer um aeroporto e você ter 30, 40 empresas gerando 20, 30 mil empregos na nossa cidade, ou você ter uma área e não conseguir fazer o aeroporto e não fazer nada, né? Quem quer fazer, existe um provérbio árabe que diz assim: quem quer fazer alguma coisa encontra um meio, e quem não quer fazer nada encontra uma desculpa. Nós não vamos entrar na prefeitura para encontrar desculpa, nós vamos encontrar meios de desenvolvimento para a nossa cidade. A pergunta do Dalton Gonçalves, da Tribuna Popular Online, sobre segurança. O Tribunal de Justiça autorizou a Guarda Civil de Santa Bárbara a atuar com o poder de polícia, por força de liminar. Por enquanto, as guardas não podem atuar como polícia, a não ser com apoio à PM e à Polícia Civil. Sendo o prefeito obrigatoriamente cumpridor das leis, como a guarda poderá continuar a agir contra o crime de mira? Vou lutar para que a guarda tenha poder de polícia. Aliás, a guarda municipal, é engraçado isso, né? Nós falamos que a segurança é do Estado, né? O Estado não tem como fazer. Hoje, sabe quanto hoje representa? Hoje, 60% a 70% das ocorrências quem faz é a guarda municipal. Então vem falar para mim o quê? Tira a guarda municipal para você ver o caos instalado. Nós temos que lutar. Como Santa Bárbara conseguiu, nós vamos conseguir também. Nós vamos ter que transformar a guarda municipal com poder de polícia, sim. A guarda municipal é extremamente importante para a segurança da cidade. Não dá para abrir mão, não dá para ficar sem ter a guarda efetiva, uma guarda atuante. Nós vamos lutar para que a guarda tenha poder de polícia. Nós vamos integrar, nós vamos criar um prolabore para a polícia civil e militar, para criar uma energia positiva entre as polícias. Nós não adianta ficar pensando que o governo vai dar segurança para nós, que não vai dar. Nós temos que cuidar da nossa segurança. Se você ficar esperando o governo, você vai ficar sempre esturricado e todo mundo com medo na cidade. Nós vamos lutar e vamos conseguir, como conseguiu Santa Bárbara, ter poder de polícia para a guarda municipal. A próxima pergunta vem do Floresvaldo da Silva, que é o companheiro do Sindicato dos Vigilantes. Uma parte era a parte de segurança, acabou de responder, e a outra parte com referência ao transporte. Falou de mudar o transporte, só que ele quer saber como é que vai melhorar se nós não temos aqui em Limeira concorrência, se há uma empresa única que comanda tudo. Aqui é concessão. Ou a prefeitura senta com o dono da empresa e fala: nós temos que criar um sistema aqui que vai melhorar o transporte, ou muda a empresa. Ou você tem um contrato, você tem que rever o contrato, você tem que sentar com a empresa e melhorar. Peraí, nós transportamos 35 mil pessoas todos os dias. Na verdade são 70 mil, mas como é ida e volta, você faz o cálculo mais ou menos de aproximadamente 35 mil pessoas. Peraí, são 35 mil pessoas. Tem que sentar e melhorar o transporte. O transporte coletivo tem que ter qualidade. Nós não podemos abrir mão. A prefeitura tem que entrar e fazer a sua parte, e as empresas que aqui estão têm que fazer a parte delas. Tem que ser cobrada, tem que fazer com que cumpra o contrato. Se ela não cumprir o contrato, troca-se a empresa. Não tem meio termo. Não tem que ficar, sabe? O grande problema é que aí nós vamos chegar, eu disse no início, aqueles que venderam a sua campanha, que é o que o Kleber Leite não fez. Tô sofrendo. Vocês pensam num candidato que está sofrendo sem um puto de um tostão, desculpa a expressão, sem nenhum dinheiro para fazer campanha, nada. Fazendo campanha na unha. Porque eu não vendo. Eu não vou vender a cidade. Eu não vendo, eu não faço acordo. O acordo meu é o seguinte: nós vamos trabalhar junto para melhorar a cidade. É esse o meu acordo. Não, mas nós precisamos. Não precisa de nada. Se você não pode me ajudar, meu amigo, muito obrigado, eu vou sozinho. Se eu ganhar, eu vou ganhar em pé.
e vou ganhar com honra e com honestidade. Se você quiser vir comigo desse jeito, tudo bem. Se não, não tem outro jeito. É assim que nós vamos fazer. Tratar de forma correta para melhorar a cidade. Pergunta do Solano, do Cintijó, né? Uma você já havia respondido, e a outra pergunta é com referência a qual o seu conhecimento em administração pública. E eu juntar uma outra pergunta aqui, que está para você responder as duas juntas, do Moacir Germano, do Sindicato de Alimentação. Caso eleito, como o senhor pretende compor o seu secretariado? Será adotado perfil técnico ou político? Olha, primeiro eu vou responder que eu estava prestando atenção na pergunta do Solano, depois eu quero que você repita a outra pergunta. Mas deixa eu responder a do Solano primeiro. Solano, já passou tanta gente com experiência, que já fez pós-graduação, fez isso e fez aquilo, e olha o que nós tivemos aí. Eu conheço o povo, eu conheço o que o povo precisa. Administração é coisa séria. Tratar dinheiro público com seriedade. Administração, eu administro meus negócios, graças a Deus, nunca perdi dinheiro nos meus negócios. Mas a administração pública tem que ser tratada com seriedade, com profissionalismo. A administração pública se faz da forma correta, de forma profissional. Não adianta você colocar seus amigos para fazer e administrar a cidade. Nós vamos administrar a cidade de forma honrada, honesta e valorizando o dinheiro público. O meu conhecimento em administração pública nenhuma. Eu nunca fui político. Eu não sou político. Só que eu conheço o que o povo precisa e sei aonde tem que colocar o dinheiro público para que ele volte para a maioria, para a grande maioria. Dinheiro público, você tem que pegar ele e investir de volta para as pessoas. E é assim que nós vamos fazer. Pegar o dinheiro, colocar na saúde, na educação, para a grande maioria. Se eu conseguir atender uma boa parte das pessoas, ou a maioria que eu puder atender, eu estou fazendo uma boa administração, porque o dinheiro está voltando para quem pagou e para quem tem que usufruir dele. É assim que eu penso em administração pública. Simples, tranquila, sem enrolação, sem ficar criando firula. Se você põe o dinheiro para a grande maioria vai ficar satisfeita, porque ela está tendo alguns benefícios que ela precisa ter. É assim que eu vou tratar a administração pública, e é assim que eu vou tratar o dinheiro público. Então, a outra pergunta que eu repetir é do Moacir Germano, que é do Sindicato de Alimentação. Caso eleito, como o senhor pretende compor o seu secretariado? Será adotado um perfil técnico ou político? Técnico. É o seguinte, não existe em secretariado amigo. Esquece esse negócio de amigo. Primeiro, claro que eu tenho alguns amigos que são técnicos e são capazes. Mas, meu amigo, para você compor um secretariado, você tem que ter pessoas capacitadas. Não adianta você colocar o cara para cuidar do trânsito, como nós acabamos de falar aqui, colocar o cara que é cozinheiro. Ele não sabe fazer. Aí ele pode ser seu amigo, você pode ter um amigo cozinheiro maravilhoso, mas não serve. Você tem que tratar com profissionalismo. É isso que eu acabei de dizer. A administração pública tem que ser feita com profissionalismo. Colocar pessoas certas nos lugares certos. Com isso, você vai ter administração pública de qualidade. O Arthur é meu amigo, eu vou convidar ele para ser secretário de obra, mas não é a função dele, ele não entende nada de obra, ele nunca foi engenheiro. Vai funcionar? Não vai. Nós temos que trabalhar de forma correta. O dinheiro público tem que ser pensado de forma profissional, para que exatamente ele possa voltar para a grande maioria. Então, tem que ser feito de forma técnica. Política, não adianta, sempre vai ter aquele que vai querer, é por isso que nós não negociamos. É aí que é o grande problema que os políticos enfrentam. E aí nós temos esse grande problema que talvez a gente não ganhe a eleição. Às vezes, né, pode acontecer, mas eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou ganhar as eleições. Por isso que eu estou aqui. Agora, às vezes quando você não negocia muito, você acaba criando esse problema, né? Porque você não faz acordo com partidos políticos,
Eu tenho certeza que alguns desses candidatos aqui só não vendeu a mãe ainda, né? Mas ele já deve ter prometido a mãe, ó, se eu ganhar, se precisar eu entrego a mãe. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer da forma correta. Se eu tiver que ganhar, eu vou ganhar de forma correta e honesta. E vou botar gente profissional para trabalhar. E aí você vai ver como vai mudar. E não vai sair dinheiro pelos ralos. Nós vamos estancar, nós vamos tampar os ralos. E se for preciso, se tiver rato, nós vamos tirar no chicote lá da prefeitura. A pergunta, as três perguntas aqui, eu vou citar quem fez, mas praticamente é o mesmo encaminhamento. O Carmeli, do Sindicato de Alimentação, está perguntando com referência aos jovens, política sobre o emprego dos jovens. O Cícero da Costa pergunta sobre a política do idoso. E o Douglas Amadeu, quais são as propostas para a juventude? Na verdade, nós vamos separar o idoso do jovem, mas é o seguinte: primeiro, eu quero fazer aqui a creche do idoso. Esse é um dos projetos. A minha mãe me cobra muito, porque a minha mãe tem 80 anos, e pensa numa mãe que fala, mas o que você está pretendendo para os idosos? Eu gosto muito de conversar, principalmente eu gosto muito dos idosos. Jovens também, mas os idosos eu tenho um carinho muito especial. Criança e idosos, nós temos que pensar nos nossos idosos. Nós temos que criar esse projeto da creche do idoso. A gente fala creche do idoso, mas é um local aonde muitas vezes a pessoa que trabalha não tem condições às vezes de pagar uma pessoa para olhar aquela pessoa que está em casa, o pai ou a mãe. E aí eu quero criar um espaço lindo, sabe? Mas tratar o nosso idoso a pão de ló, como diria lá em Minas, né? Porque o idoso tem que ser tratado com carinho, com respeito. Essas pessoas que trabalharam a vida toda, às vezes aqui na nossa cidade, e às vezes é esquecida. Nós temos que tratar eles com muito respeito e fazer projetos e criar cada vez mais projetos para os nossos idosos, para que eles tenham uma qualidade de vida, sabe, sempre boa, para que eles terminem a vida tendo, sabe, orgulho da cidade onde eles vivem. É isso que eu vou fazer para os nossos idosos, tá? E em relação aos jovens, nós temos que olhar para os jovens. Eu falo o seguinte: nós temos que ter o pé no chão, mas a visão no futuro. Para ter a visão no futuro, nós precisamos criar oportunidades para a juventude. Juventude tem que ter oportunidade, né? Tem que ter condições, perspectivas aí de ter um bom emprego, de ter um bom lazer, de ter uma qualidade de vida boa na cidade, uma educação de qualidade, para que ele possa desenvolver e aqui também criar a sua família, criar raízes e ficar na nossa cidade. É isso que eu vou fazer. Vou olhar com o jovem com muito carinho e com muito respeito, mas realmente fazendo projetos para que eles desenvolvam em todas as áreas, na educação, no profissional, né, com cursos profissionalizantes, boas escolas, tanto nas faculdades, mas também escolas, né, técnicas, para que a gente possa formar os nossos jovens e prepará-lo para um futuro bom, um futuro que ele tenha orgulho da nossa cidade. Pergunta vem do José Nóbrega. Se eleito, o senhor não tem medo de, ao se deparar no cargo e a situação ser outra, com um orçamento engessado que lhe vai permitir só tocar a máquina? Não tenho medo. Não tenho medo. É por isso que eu disse há pouco que nós temos que desburocratizar, achar meios, caminhos, e é por isso que nós temos que ter pessoas competentes, para que a gente ache meio para tocar essa máquina. A máquina é muito grande, mas tem um volume de dinheiro muito bom para se tocar. Se souber tocar, se você souber administrar, você vai tocar e vai fazer muita coisa para a cidade. Mas você tem que achar, você tem que ser realmente diferente. Você tem que ser criativo na administração pública também. Vou citar um exemplo aqui para vocês de criatividade na administração pública.
Essa é uma ideia minha, e se algum outro candidato falar isso aqui, ele roubou minha ideia, certo? Eu vou falar aqui para vocês. Eu estive na IAB, conversando lá com os arquitetos, urbanistas, mas na verdade eu fui lá para responder todas as perguntas dele, mas também fui para fazer algumas. Existe em Limeira dezenas e dezenas de condomínios aqui em Limeira, condomínios de alto padrão. Vou citar um exemplo. Só lá no Rolão 1, 2 e 3, nós temos uma área da prefeitura, porque tem a área verde e tem as áreas institucionais. Lá a prefeitura tem uma área de 43 mil metros. Eu perguntei para o pessoal lá da IAB, falei, viu, se eu quiser trocar esta área, né, em troca com o pessoal, com a loteadora, para que ele faça creche, para que ele faça hospitais, se eu colocar isso, claro que eu vou passar pela Câmara, se passar, eu posso, dentro da lei, fazer isso? Não pode. É permitido. Aí eu pergunto para você já imaginou, só a área do Roland 3, vendendo barato para a loteadora, ela vale de 12 a 13 milhões. Só eu já faria 6 creches. E faria rápido. Por quê? Porque eu não precisaria fazer licitação, não precisaria fazer nada disso. É uma troca. E aí eu trocaria um punhado de areia por algo realmente palpável para a sociedade, para quem mais precisa. É isso que eu quero. Eu quero transformar a areia em ouro. Coisas que não tem nenhum valor, que vai ficar lá criando mosquito, vai continuar criando mosquito, em algo para a sociedade, para aquele que mais necessita. Quantas mães precisam de uma creche e não tem a creche? Por quê? Porque não se tem a creche, não se construiu. Então eu quero construir. Aí eu penso assim, penso aqui comigo. Você já imaginou se nós pegássemos 12, 13 milhões, chegássemos e falassemos assim, olha, eu quero construir um mini hospital no Nossa Senhora das Dores, ou lá no Secap, ou enfim, numa região populosa, e quanto vai custar o prédio? Custa 3 milhões. Tá bom, então me sobra 9 milhões. Esses 9 milhões eu quero contratar aí 8 médicos, quero contratar enfermeiros, pessoas atendentes. Quanto me custaria essa folha de pagamento? Me custaria aí 150 mil reais por mês? Ótimo. Então é o seguinte, divide aí 9 milhões por 150, mandado há 6 anos. Então você vai manter esse hospital, esse mini hospital, durante 6 anos. Nós não vamos colocar dinheiro dos cofres públicos, porque nós temos essas áreas. E aí eu vou transformar uma coisa que está improdutiva numa coisa produtiva. Isso se chama criatividade para administrar dinheiro público. É fazer o que não está valendo nada valer alguma coisa para a população que mais necessita. E isso nós vamos fazer. Com essa resposta, você já contemplou a pergunta do José Moreira, que havia perguntado sobre vagas nas creches públicas. Mas quero ir mais além. Esse aí, as creches, aqui é um problema. Aliás, o programa de amanhã nós vamos falar sobre creche. O programa, quem puder assistir, assista. Porque é gritante o problema das creches aqui. Nós temos mais de 2.000, um déficit de mais de 2.300 vagas de creche. Mãe que precisa trabalhar e não tem onde colocar seu filho. E nós queremos ampliar o Bolsa Creche, mas eu quero usar esses meios para fazer creche rápido. Nós ampliando o Bolsa Creche, nós precisamos, ampliando bastante o Bolsa Creche, nós precisamos fazer 20 creches na cidade para zerar o déficit de creche. E nós vamos fazer. A pergunta do Sebastião Francisco Santos, do Sindicato da Alimentação. Que ferramentas o senhor pretende utilizar para garantir a transparência e o livre acesso da população às contas e procedimentos financeiros da Prefeitura? Repita a pergunta, cara. Que ferramentas o senhor pretende utilizar para garantir a transparência e o livre acesso da população às contas e procedimentos financeiros da Prefeitura? Nós vamos criar ferramentas, né? Nós vamos informatizar todos os setores para que a gente crie uma transparência. Sabe uma coisa que eu estava pensando, eu não sei se é possível, mas eu vou tentar fazer. Vai ser um choque. Aliás, a promotoria pública talvez não fique muito feliz, porque nós vamos dar trabalho para eles. Eu quero
sentar com os promotores, juízes, falar o seguinte: todos os contratos que serão assinados pela prefeitura, eu quero que vocês façam uma revisão neles, para ver se eles estão dentro da lei. Porque depois vocês não vêm aqui me falar que assinou, que você fez isso ou fez aquilo de errado. O contrato passa por você. Tá ok? Tá beleza? Só que eu preciso disso com agilidade. Tá beleza? Então, você está me dando o aval. Eu estou assinando o contrato. Depois não vem me falar que está errado. Porque se estiver errado, você também é cúmplice disso. Então, isso chama-se transparência. E fazer o trabalho de forma honesta. Colocar o que você está investindo, mostra. Estou investindo em tal coisa. É para melhorar para a população? Mostra. Não tem que você ficar escondendo. Porque, não, o Ministério Público não pode ver. Pode, deve. É assim que faz administração transparente. Mostrando tudo. Tem lá as ferramentas hoje da informática que você pode usar e deixar muito transparente para qualquer pessoa que quiser ter acesso, tem acesso. Com isso, o que acontece? Todo mundo está sabendo aonde está sendo o dinheiro, aonde está sendo gasto o dinheiro, e você vai saber, porque o dinheiro é seu também. Essa vem do Dalbert. Limeira possui as taxas de abertura de empresas mais altas dessa região do estado. Como é taxa e não imposto, pode ser alterada. Você tem intenção de baixar essas taxas de abertura? Se for preciso, eu vou isentar. Se for preciso, nós vamos isentar. Se é para o bem da comunidade, se realmente as pessoas estão vindo aqui para investir na cidade e melhorar, aliás, nós vamos fazer aqui o microempreendedor individual. Nós vamos incentivar. Pessoas que têm essas empresas, ou pequenas empresas, que quer começar, até 2 pessoas que vai ser contratado, não vai ter custo. É custo zero. Nós vamos incentivar. E essas taxas, o que a gente puder diminuir ou isentar, dentro daquilo que é possível, nós vamos fazer. Com a palavra o coordenador. Bem, olha, o horário deu 2 horas perfeito e contados. Que bom. Foi muito bom, foi muito produtivo. Eu acho que você falou para um público seleto, formadores de opiniões. Muito feliz por Eu isso. acho que isso que é muito importante, acho que você foi muito objetivo. Foi muito importante as suas declarações, os seus projetos e as perspectivas com relação ao futuro da nossa cidade. E encerramos, e eu gostaria que os componentes da mesa, os representantes das entidades, Arthur Júnior, Arthur Bueno, Reginaldo, dessem as suas últimas declarações com relação à finalização. Novamente, eu só tenho a agradecer a presença de todos, o espaço, o empenho do candidato, e que, em eleito, as promessas sejam cumpridas. É o que eu desejo a todos. Eu também quero aqui parabenizar aí todos os companheiros que permaneceram aí e fazer as suas perguntas, e também parabenizar o Zé, o Júnior, o Reginaldo aqui pela dedicação aqui para que esse evento realmente pudesse ser realizado. E, Cléber, parabéns, boa sorte na campanha, certo? E quero lhe dizer, por eleito, eu me coloco à disposição, a gente está em Brasília direto, para juntos podermos buscar algumas coisas que for possível para trazer para a nossa cidade. Com certeza nós vamos precisar de toda ajuda. Vai ser muito bem-vinda, porque nós temos que administrar essa cidade em conjunto. Não se faz nada sozinho. Nós fazemos em conjunto e vamos fazer em conjunto. Obrigado. Júlio? Não, agora eu vou sentado, eu sou pequeno. Por isso que eu falo de pé. Eu também quero agradecer aqui, em nome da diretoria do Sindicato de Alimentação, os companheiros sindicalistas aqui, a diretoria do Sindicato de Alimentação, 5 horas da manhã, estavam tudo na porta da empresa, fazendo assembleia, então, mas estão aqui firme e forte, né? E, Cléber, nós queremos também agradecer aí você ter atendido o convite nosso e da forma como você
conduziu, aí, trabalhou, respondeu as perguntas, e também nós queremos colocar o movimento sindical, a união sindical à disposição, né, caso eleito você possa trabalhar mais aproximado do movimento sindical. E também já deixar o convite aqui, que amanhã é o último dia das sabatinas, né? Então amanhã, às 19 horas, aqui na sede do AB, com o candidato Paulo Adic. Obrigado. Gostaria de deixar você à vontade, Kleber, para as últimas considerações e pedir voto. É verdade, isso é o que eu estou fazendo. Primeiramente, quero agradecer ao Reginaldo, Arthur Bueno, a você, doutor Oséias, ao Júnior, né? Pessoas que trabalham para o bem da nossa cidade. Gostoso de ver as pessoas aqui, a vocês que também trabalham para o bem da nossa cidade, para a classe de vocês, né? Cada um na sua, mas todos trabalhando para o bem comum do povo de Limeira. Isso é muito importante. Quando eu cheguei de Minas Gerais, e a minha história às vezes confunde com a do povo de Limeira. Olha, chegar de chinelo de dedo e em Bornalzinho e hoje ser candidato a prefeito, eu já me sinto realizado. Eu me sinto um homem privilegiado, mas tem muito para se fazer e dá para fazer. E nós vamos buscar fazer. Nós vamos lutar até o fim para que a gente tenha essa oportunidade. Eu vejo às vezes e paro para pensar no que o Lula conseguiu. E às vezes me sinto privilegiado de poder tentar também. Nós temos a possibilidade de tentar, de ser pessoas diferentes, que busca, que acredita, que pode fazer a diferença. Todos nós podemos, cada um acreditando naquilo que pode fazer. E eu vejo isso. Eu quero dizer a vocês, eu acredito que nós podemos melhorar essa cidade, mas melhorar muito, ter muito mais, fazer muito mais, e nós vamos lutar para isso. Quero agradecer a vocês pela oportunidade. Essa oportunidade é única e nós não podemos deixar passar. Muito obrigado. Eu quero pedir o voto de vocês. Se vocês puderem dar um voto de confiança, encerrar para vocês dizendo: o Kleber Leite não se vende, não compra e não vende. Se o cara quiser ser comprado, ele não vai ser comprado pelo Kleber Leite. E Kleber Leite não vai se vender para ninguém, nem para empresa de qualquer gênero que seja. Se quiser trabalhar em conjunto, nós vamos trabalhar, mas me vender, eu não me vendo. E é por isso que nós fazemos campanha humilde, mas nós vamos fazer com honra e com honestidade. É assim que nós vamos fazer. Muito obrigado a todos, uma boa noite.